perguntar. Maravilha, então. Bora começar a fazer algumas coisas divertidas. Finalmente chegamos em métodos. Métodos, eu acho que agora começa a ficar legal. Começa a dar realmente cara de programação de verdade. A gente está conseguindo trazer funcionalidades. Vamos começar, então, a resolução de alguns exercícios da primeira lista de métodos. A primeira lista de métodos tem 5 exercícios, ela é bem tranquilinha, não é nada complicada e começa a diversão a partir de agora. A gente vai começar a resolução aí do nosso primeiro problema de métodos, aonde ele fala para criar um programa que solicite ao usuário um tipo double. Então, você tem que pedir um valor double para o usuário. Após, você vai verificar se o número é positivo ou não. Simplesmente isso. Você vai dizer é positivo ou não. A verificação deve ser feita através de um método que receba um valor, um parâmetro de entrada, e informe se ele é positivo ou negativo através do retorno de um tipo boolean. Assuma que o número 0 vai ser entendido para a gente como positivo. Sei que ele é neutro, mas como a gente só tem 2 respostas possíveis com o método, com o tipo booleano, ou é true ou é false, a gente não tem 3 estados, a gente vai utilizar, então, como regra nossa, que o 0 faz parte dos positivos. E aí, você deve de fazer o método, né, ser declarado da seguinte forma: ele retornará boolean, o nome dele é is positivo, e ele terá como entrada um double número. Então, é isso daí que a gente terá no nosso método, vai ser a forma com que construiremos o nosso método. Para tanto, vamos dar uma revisada rápida antes da gente começar a fazer, vamos dar uma olhada rápida no que a gente viu de métodos, né? Então, vamos aos nossos códigos. A gente teve 2 exemplos de métodos que a gente já criou. O primeiro exemplo, ele cria um método chamado soma. O método soma recebe 2 valores inteiros e retorna para a gente um valor inteiro. Então, tem 2 inteiros entrando dentro do método, a gente processa isso de alguma forma. Lembro que aqui a gente fez o mais simples possível, porque o objetivo é a estrutura e não o cálculo em si. A gente não quer dificultar o cálculo, a gente quer montar a estrutura de um método, né? E ele retorna um tipo inteiro, e a gente devolve um tipo inteiro, e a gente pode utilizar. Pode ser utilizado tanto variáveis como valores inteiros, ou coisas que possam ser convertidas para inteiro automaticamente ou através de cache, se você quiser explicitamente que seja convertido para inteiro. E aí, sem problema nenhum, vai funcionar. A gente tem algumas regras importantes na criação do método. Quando a gente vai criar um método, ele fica dentro da nossa classe, então a nossa classe está aberta aqui em cima, ela está fechada aqui embaixo, e o nosso método está dentro, junto com outro método que já vem para que ela seja executável, que é o método main. Lembro que a declaração do método pode ser depois do método main, que você vai criar, pode ser depois do método main, pode ser antes do método main, só não pode ser dentro. Tem que ser antes ou depois. O método, quando a gente cria, ele deve de ser estático. Por que estático? Novamente, eu vou falar a explicação técnica para vocês, que ainda não chegou o momento, mas quem já tem algum conhecimento deve de entender um pouco melhor. Mas será muito bem explicado lá na frente, a gente vai utilizar. Static é a palavra reservada que indica que um método ele é estático, que ele pertence à classe e não à instância da classe. Logo, para que eu possa utilizar esse método dentro de uma classe sem a necessidade de instanciar um objeto da classe, eu preciso declará-lo como estático. Então, isso daí é uma coisa importante. Se eu tirar o estático daqui, eu posso utilizar o método dentro da minha classe estática. Posso, mas para isso eu preciso criar um objeto dessa classe para que eu possa utilizar o método associado ao objeto, porque o static vai garantir, sem o static, melhor dizendo, vai garantir que esse método pertence a uma instância da classe e não
a classe. É só isso daí. Tecnicamente é isso. Agora, da forma resumida, bicho, isso aqui é static, manjou? É static, static void main. Tranquilo? Para que você possa chamar um método soma dentro do método main, que é static, esse cara tem que ser static. É isso daí. A regra é essa. Segue a regra e seja feliz por enquanto. Mas existe uma explicação técnica por trás. Mas por enquanto, segue isso daqui. Se eu estou chamando um método dentro do método main, que é estático, esse método que eu estou chamando, ele precisa ser estático. É essa daí a jogada por enquanto. Por enquanto, a gente não chegou em orientação a objeto, assuma isso como verdade que está tudo certo. A gente fez lá um segundo arquivo, diga Vinícius. Senhor, Deixa eu eu voltar. queria perguntar se estava errado o jeito que eu estava fazendo, porque esses exercícios eu estava criando uma classe à parte dentro do pacote e eu estava tipo importando ela dentro da classe principal. Não, tá tudo certo, não tem problema não. Não tem problema fazer assim? Não tem problema. Não tem Ah, problema não. Pelo beleza. contrário, foi legal, tá tudo sossegado. Se quiser criar tudo dentro da que tem a classe principal, também tá tudo tranquilo. E aí você só vai evitar o import que você vai fazer, mas o resto funciona tudo da mesma forma. Entendi. Obrigado, senhor. Imagina, tá tranquilo, tá certíssimo. Vamos ver aqui o outro método que a gente criou, né? A gente criou aqui um segundo método, numa segunda classe, a gente criou um segundo método, aí dessa vez a gente declarou ele antes do método principal. Como eu disse, pode ser antes ou pode ser depois, não tem problema nenhum. Sendo antes ou depois, o Java interpreta isso aqui numa boa, tá sossegado, o nome dele é escreva esse método. Esse daqui, ele não retorna nada, é void. Diferente do outro método que a gente criou, que ele retorna int. Então, antes do nome do método, a gente coloca o tipo de retorno. Só existe um método especial que não tem nada escrito antes. Tirando, todos os outros precisam. Mesmo quando você não retorna nada, você precisa especificar que você está retornando nada, que você tem um retorno vazio. Então, o void significa isso daí. Eu estou retornando nada, estou retornando vazio. Quando eu utilizo o void, você não precisa de return. Não precisa, não quer dizer que não possa ser utilizado, como a gente demonstrou aqui, né? A gente já fez um exemplo, eu posso utilizá-lo, mas não há necessidade. Então fica claro que posso utilizar, mas não é obrigatório. Já quando eu utilizo qualquer coisa que seja diferente de void, nesse caso aqui eu utilizei o int, o return se faz obrigatório. Eu preciso colocar um return. Então, o return se torna obrigatório. É diferente de void, return é obrigatório. É void, return não é obrigatório. Lembrando que quando eu falo que não é obrigatório, quer dizer que você pode ou não utilizar. E o que ele retorna? Nada. Então é return e ponto e vírgula direto. Ele não tem nenhum valor para retornar, pois não é o objetivo dele retornar, porque é void. Então tem essa característica. A gente escreveu um método escreva, a gente sabe que ele é uma coisa redundante, mas a gente quis escrever ele. E aí, a gente criou um método escreva que ele recebe um texto, simplesmente para a gente não ficar escrevendo system.out.println e aí, entre parênteses, passar o nosso texto. A gente quer escrever no lugar de tudo isso daqui, escreva e a gente passa o texto. Que foi exatamente isso, ó. Escreva Olá Mundo, e ele escreve Olá Mundo. Então, a gente tem agora mais um método que tem um parâmetro de entrada, só que agora ele não tem return. Então, o retorno dele é vazio. Posso colocar um método antes e outro depois? Posso. Olha lá, o escreva está antes do método main e depois do método main a gente tem o título. O título ele tem alguns prints da vida para escrever esse negócio daqui, métodos. E esse cara daqui, o título, ele é um método que não retorna nada, é void, e ele tem um abre e fecha parênteses. Ele não tem parâmetro. Não ter parâmetro quer dizer, por exemplo, que eu não tenho aqui int entrada. Eu não tenho uma entrada aqui registrada. Mas os parênteses
precisam estar ali. Por quê? Porque o parênteses designa que isso aqui é um método. Se eu não colocar os parênteses, ele vai entender que isso daqui, na verdade, é um atributo, é uma variável que foi declarada. E aí vai dar erro, porque aí ele não vai entender essa variável abrindo uma chave para ela, né? Vai ficar meio confuso. Por isso, esse cara daqui é necessário. Outra coisa muito importante, a gente viu que existe tipos de métodos, né, diferentes. Alguns autores classificam isso daqui, os métodos, de duas formas. Este método, do jeito que ele foi criado, ele é chamado de método do tipo procedimento, pois ele entra, executa alguma coisa e acabou. Então, os métodos que são do tipo procedimento, eles não têm retorno. É sempre void o retorno. Então, o título e o escreva são métodos do tipo procedimento. Se é procedimento ou se é uma função, um método do tipo procedimento ou um método do tipo função, o que descreve não é se tem ou não entrada, mas sim se tem ou não retorno. Quando não há retorno, ou seja, quando o retorno é void, é método do tipo procedimento. Quando ele retorna alguma coisa, é um método do tipo função. Então, normalmente uma função, ela faz algum cálculo e te devolve algum valor. Pode ser que entre com algum número para você calcular isso daí, mas pode ser também que ela não faça. Então, ela pode não gerar, não ter a necessidade de entrada. Ela pode fazer um cálculo qualquer lá dentro e te devolver o resultado desse cálculo. É uma função, pois retorna um valor. Então, métodos do tipo função devolvem valor. Métodos do tipo procedimento não devolvem valor. Ou o retorno dele é void, né? Que é a mesma coisa para a gente. Quando eu falo não retorna, entenda que o retorno é void. Agora vamos fazer a resolução do nosso exercício lá, o primeiro exercício. Vou relembrá-lo para que a gente possa contemplar melhor aqui a solução. Aqui eu tenho que criar um método chamado expositivo, passando um double e passando um double e devolvendo um boolean, para dizer se é positivo ou não. Se é negativo, se tem sinal de menos, é negativo. Se é nulo ou positivo, aí a gente vai ter positivo. True. Essa é a resposta. Só que olha só que interessante. Ele propõe uma entrada para o nosso comando. Por exemplo, eu falo aqui menos 1,48. Ele diz o seguinte: o número menos 1,48 é negativo. 3,14. O número 3,14 é positivo. 0. O número 0 é positivo. Então, eu tenho aqui um exemplo de execução para cada um dos casos, né? Estou pedindo a entrada do usuário. Já que eu estou pedindo a entrada do usuário, está repetindo aqui o processo, né? Vou fazer o seguinte: vou criar um programa que vai pedir para o usuário entrar com o valor. Então, vamos ver o que a gente precisa. Vamos começar aqui com um arquivo novo, começando lá com o arquivo principal. Tem o nosso método principal. Vamos salvar isso daqui. Eu vou chamar ele de POO-001, que é o nome que está ali, né? Então, esse aqui é o de métodos. Arquivos fonte, métodos, vai ser lá o da lista de métodos. Vou deixar tudo junto. Esse cara daqui é o nosso programa. Vamos ver se vai funcionar desse jeito. Eu nem pensei nisso, né? Funcionou. Não funcionou por conta do traço. Vamos trocar para underline. Então, isso era esperado. Então, trocando o tracinho por underline. Underline pode. Tracinho não pode. Beleza. Então, a gente vai começar a desenvolver. Deixa eu trocar aqui que eu quero. Hoje eu estou errando tudo. Quero esse, não quero esse, e eu não quero esse. Isso, pronto, acertei. Ufa, consegui acertar o que eu queria que exibisse ou não. Já que eu vou pedir a entrada do usuário, eu vou então ter que importar o meu scanner. Então vamos começar aqui a fazer o import do Java, ponto.
útil.scanner. Tá lá, bonitinho. Fiz o import do meu Java UtilScanner. Dentro do meu método principal, eu vou precisar criar o meu objeto de leitura. Então, scanner, leia, igual a new scanner, e eu quero escanear a entrada do sistema, system.in. Beleza. Eu vou pedir para o usuário entrar com um valor. Então, eu vou pedir para o usuário entre com um valor. E aí, para que ele possa digitar esse valor, eu vou colocar aqui int valor. Declarei lá uma variável inteira para... Não pode ser inteira, né? Tem que ser double. Uma variável double para ler um valor. Agora que eu tenho minha variável double para ler um valor, eu vou fazer um teste, né? Vou passar para o meu método uma mensagem, o valor que eu ler, e aí ele vai retornar. Só que para passar o valor que eu li, eu tenho que ler. Então, system.out.print e entre com um número. Entre um número. E aí eu vou ler esse valor aqui. Nossa, meu touch, ele tá sensível pra caramba. Nem encosto, ele tá clicando em outro lugar. Leia.next. Já que eu vou ler double, next, double. Então, vamos ler um número double. Maravilha. Agora, como que eu vou descobrir se o número que eu estou lendo, se ele é positivo ou se ele é negativo, né? Bem, eu tenho um método para isso daí. Eu tenho um método que é o método ispositivo, né? Então, eu posso fazer um teste. If alguma coisa, eu faço isso daqui. E o que que eu vou testar aqui? If ispositivo do valor. Se o valor for positivo, eu vou imprimir aqui uma mensagem. Como que é a mensagem? O número, e aí eu vou passar qual que é o valor do número, é positivo ou é negativo. Se é positivo, system.out.print ln o número, e aí a gente vai colocar aqui o valor do número, é negativo, ou nesse caso é positivo. Se não, vou colocar que o número é negativo. Tá aí. É isso daqui que eu vou fazer de teste. É essa a ideia. Só que se você pegar e compilar isso daqui, a gente vai ter um problema, porque ele não conhece ainda o is positivo, né? O is positivo, isso daqui que está selecionado, ele desconhece, ele não sabe o que que é isso. Para tanto, eu vou criar agora a solução para isso daqui. Vamos fazer, então, a criação do nosso método. O is positivo, ele vai ser um método que retorna um valor booleano. Então, antes do nome is positivo, eu vou ter um boolean, que é a designação de variáveis booleanas. Maravilha, então aqui ele diz se é booleano ou não. Esse método is positivo está sendo chamado dentro do método main, que é estático. Se ele é estático, static. Tem que colocar também, porque senão vai dar erro. Aqui eu vou receber um número, né? Um número double. Ele recebe aqui um número double qualquer. E aí eu vou fazer o teste. Agora, o que que a gente precisa fazer? Esse ainda, o retorno dele é bem simples, né? Eu posso fazer um return direto. Eu posso verificar se número, se ele é menor que zero. Se o número for menor que zero, ele já vai retornar. Na verdade, se ele for menor que zero, ele vai retornar positivo, né? Eu quero o contrário disso. Se ele for maior ou igual a zero.
Se ele for maior ou igual a zero, ele retorna true, porque ele está testando se é positivo, né? Se não, ele vai retornar falso. Agora, olha só, compilando o nosso programa, compilou, está tudo certo. Então, a gente criou um método estático que retorna booleano, o nome dele é positivo, ele recebe um double que a gente chamou de número como parâmetro de entrada, e a gente está fazendo o teste para retornar. Isso daqui que está selecionado, ele já retorna, é uma operação de um teste lógico, né? Então, é uma comparação lógica. Comparações lógicas nos retornam true ou false. Se o número for menor que zero, retornará falso. Se for zero ou maior que zero, retornará true. Então, resolverá para a gente, bem tranquilo. Agora, executando esse cara para a gente ver. Compilando, executando, vamos lá. Ele fala para a gente entrar com o número menos 1,48. Menos 1,48. E aí ele fala, o número menos 1,48 é negativo. E aí, beleza. Se eu executar esse cara de novo, vamos executar esse cara de novo. Agora o 3,14, né? 3,14. 3,14 é positivo. E ainda tem lá, e se eu quiser, por exemplo, mostrar várias entradas, eu solicitar várias entradas. Bom, a gente pode criar esse processo daqui, né? Porque ficar executando o programa toda vez para testar é sempre muito trabalhoso e é muito chato. Então a gente pode fazer esse teste daqui. Então eu posso criar aqui, por exemplo, um do alguma coisa. E aqui eu vou criar o meu while, fechando. E aqui, por exemplo, eu quero finalizar quando o valor digitado for igual a zero. Estou chutando aqui. Ou vou colocar um contador, né? Criar aqui uma variável inteira para contagem. Int contador. E eu quero, por exemplo, que ele comece em zero. E eu vou fazer enquanto o contador for menor ou igual a 3. E antes de tudo, né, eu vou fazer contador mais. Então, eu vou executar, por exemplo, 3 vezes, só para a gente ter repetição, né? Posso fazer isso daqui, compilando, executando. Agora eu acho que fica mais tranquilo de testar. A gente tem 1,48, deu positivo, menos 3,14 deu negativo, e zero ele disse que é positivo. Tá aí, bonitinho. A gente fez, ainda tem mais um teste, né? 8, pronto, 8 é positivo. E aí, a gente fez alguns testes aqui para a gente começar a nossa brincadeira. Muito bacana, funciona, tem algumas coisas que a gente pode mudar, e eu vou fazer algumas exemplificações. Fala, seu Lincoln. Professor, aqui no meu código o esse positivo deu erro ainda. Não Por tá quê? compilando. Qual que é o erro? É, Sempre leia o primeiro erro. Muito importante. tá falando aqui que é ponto e vírgula. Jura?
E todo mundo acha que é piada quando a gente lê meme de ponto e vírgula quebrando as pernas da gente, né? É incrível como acontece. Achou onde está o problema do ponto e vírgula? Eu falo, cara, ponto e vírgula até hoje pega a gente, né? Diga, meu querido Vini, fala aí, meu querido. Senhor, eu queria pedir pro senhor, teria como o senhor explicar de novo o jeito que o senhor usou a classe expositiva ali no if, por gentileza? Claro, Eu não entendi claro muito que bem. sim. Uma coisa importante, entendimento do tipo Boolean tranquilo, né? Que é Sim. verdadeiro ou falso. Aham. Joia. Então você concorda que se eu pegar esse cara daqui e substituir isso daqui por exemplo, true, ele sempre vai executar essa linha daqui que eu estou selecionando, correto? Sim. Se eu substituir isso daqui por false, isso daqui sempre será executado? Não, nunca será. Quem será executado? Quem está no else, né? Quem está no Uhum. else é isso daqui. Ele sempre vai falar isso daqui. Agora, eu posso fazer o seguinte: eu posso voltar ao que estava aqui, né? E falar, isso aqui é igual a true? Posso, não posso? Aham. Se a resposta desse método daqui for igual a true, ele vai executar isso daqui, né? Se não for igual a true, ele vai resolver executar o else e vai imprimir aqui que o número é negativo. Agora vamos fazer aqui. Se a resposta, se o valor que eu passar para você, se o valor que eu passo para você for, sei lá, 7, qual que é o retorno? True. E aí eu vou comparar se true igual a true. Beleza? Uhum. Vamos supor agora que eu passe para você o valor menos 47. Menos 47 é negativo, então o is positivo retorna falso. Então, false igual a true. Agora vamos resolver essas duas equaçõezinhas aqui, né? True é igual ou igual a true? Sim, true é igual a true. Falso é igual ou igual a true? Não, não é igual a true. Não é igual. Então retorna falso, correto? Aham. Então você percebe que se for true no is positivo, a resposta é true, correto? Sim. E se for false, a resposta é false. Uhum. Logo, você não precisa comparar. Ah, acho que eu peguei. Manjou? Já Peguei. que esse cara daqui, ele responde como verdadeiro ou como falso, e a gente viu que true e false, você mesmo deu a resposta. True vai executar essa parte daqui, false vai executar essa daqui. Então, eu não preciso fazer essa comparação. Por quê? Porque isso aqui já é um valor lógico. Então, Entendi. eu posso arrancar essa comparação, arranquei ela, ou seja, o que eu estou falando é isso daqui, ó, tirei isso daqui. Faz sentido, né? Falso é Aham. falso, true é true. Então, não precisa comparar. É uma coisa Entendi. maravilhosa. Essa daí é uma pegadinha bem interessante. E aí, eu fiz de propósito e eu agradeço. Não foi nem combinado com o Vinícius de ter feito essa pergunta, mas eu acho fabuloso perguntar um negócio desse. Sabe por quê? Porque você, olhando as dúvidas, e todo mundo sabe que eu participo de um monte de grupo de WhatsApp, de Telegram, e eu leio muito código e muito blog, né? Resolução, Stack Overflow. Isso aí eu sempre falo para todo mundo que eu gosto de ficar olhando. Cara, é incrível. Quando a gente vê alguém escrevendo alguma coisa desse tipo daqui, certeza que é um iniciante realmente. É muito claro, porque os iniciantes não conseguem entender que se eu tirar isso daqui é a mesma coisa. E aí é justamente essa explicação que eu acabei de dar. É uma bobeira. Assim, quando você entende isso aqui, você fala: nossa, mas que coisa mais lógica! É óbvio que é isso. Sim, é. Mas até você perceber isso, até você conseguir deduzir isso daqui, vai longe. Então, é algo que eu vejo comumente. Então, é muito comum qualquer pessoa que esteja começando fazer a comparação de um método que retorna true ou false com igual a true ou igual a false para comparar.
é normal esse tipo de ação. Então, isso daí é algo que eu vejo muito comumente. E é incrível como as pessoas têm dificuldade de passar desse ponto, né? Entender do igual a true, igual a true lá, tanto comparando com true igual a true, falso igual a falso. Se você olhar, tiro igual a true é a resposta. A resposta que o método dá é se é verdadeiro ou se é falso e acabou. Você não precisa testar mais nada. E assim, é muito bacana quando você começa a entender. Se você ainda sente dificuldade, se você não entendeu isso, eu acho que eu não vou colocar porque o professor ficará bravo comigo. Não fico. Coloque. Então você pode vir aqui e colocar igual a true. Não tem problema nenhum. Isso daqui não tem problema. Só vai mostrar que você tem maturidade quando você deixar de colocar isso daqui. E aí, por quê? Porque você acaba percebendo que não é necessário. Mas, enquanto você achar que para o seu entendimento isso daqui é melhor, use. E usa. Se o teu entendimento se faz melhor dessa forma, usa tranquilo. Para mim não há problema nenhum e eu não critico quem usa dessa forma. Eu só acho que quando você evolui um pouco na programação, você não quer mais colocar esse igual a true porque você vai estar digitando a mais. E programador é um ser preguiçoso para digitar. Apesar de que a gente escreve para caramba, né? Mas quanto menos a gente digita, mais feliz a gente é. Então é verdade. Então aqui, quando você não digitar isso daqui, porque você, isso aqui, pô, vou comparar, mas para que eu vou comparar? A resposta já é. Aí você já está pegando a manha da programação, já está entrando no eixo. Que nem a variável mais é outra que pega muito. Mais variável mais é outra que pega muito. Olha que legal, abriu, fechou. Eu ia falar que tinha que ter esse parênteses aqui mesmo. João, é exatamente assim que eu quero fazer. É por isso que eu salvei como versão 2. É isso que eu quero escrever agora. É resolvido dessa forma. Olha só, o João já mandou ali no chat. Obrigado, João. É isso mesmo que eu queria fazer aqui nessa versão 2 da mesma resolução, mostrar sem utilizar o if. E se eu não quisesse colocar o if aqui? Se eu quisesse arrancar esse if e ter essa resposta, né, direta. Eu quero ter isso daqui direto. E eu não quero ter esse bendito desse if. Tem como? Tem. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o uso de um operador que vocês adoram, eu sei de coração que vocês gostam pra caramba, que é o operador ternário. Só que o operador ternário, na hora da gente utilizar, é legal colocá-lo entre parênteses. Então eu vou colocar aqui expositivo o valor. Se for positivo, aí a gente pergunta, a gente responde positivo. Se não for, dois pontos, a gente, a gente responde negativo. Ponto. E aí, isso aqui está tudo numa linha só que dei uma quebradinha aqui, né, para que você possa ler tudo de uma vez, mas eu posso fazer o teste com esse if inline, né? O if numa linha só, o famoso operador ternário. Compilando isso daqui, vou colocar menor que 3, que eu quero só digitar 3 vezes lá. Compilou, executou. Vamos aumentar aqui e ver se as respostas continuam iguais. Menos 1,48, negativo. 3,14, positivo. 0, positivo. Então, está respondendo certinho. É uma outra possibilidade também, fazendo uso do operador ternário, já que esse método retorna para a gente verdadeiro ou falso, né? Aqui também você poderia colocar o igual a true, né? Então, igual a true. Seria normal você testar isso daqui. Mas não é necessário, porque se o método retorna true, ele vai colocar positivo. Se o método retorna falso, ele vai colocar negativo ali, né? Então ele vai colocar ou positivo, que está
depois da interrogação, antes dos 2 pontos. Se isso daqui retorna falso, ele vai colocar o que está depois dos 2 pontos, negativo. Então, é essa aqui a grande sacada desse método, né? Você pode fazer uso dele dessa forma. Eu, pessoalmente, gosto muito de utilizar o operador ternário, não escondo de ninguém, muito pelo contrário, incentivo a utilização pra caramba. É muito bacana quando você vê essas possibilidades daqui, ó. Dá para a gente fazer assim. Então é interessante. Dá para ser utilizado desta forma. Então, isso daqui é um dos exemplos que a gente tem. Coloquei aqui o do while para você ver que a gente não, só para a gente não ter que fazer, por exemplo, pedir o valor 3 vezes, né? Mas, obviamente, aqui a ideia da criação do método é você entender um retorno booleano e como que você pode fazer uso dele. O Boolean é bem interessante, é muito prático e ele é muito pequeno também, né? É 1 bit esse valor retornado daqui. Então é muito prático para ser utilizado por nós. Vamos. Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Lincoln conseguiu resolver o problema? Já compilou? Rodou? O do João já ficou legal? O Mardito do mais aí, do meu querido Gabriel William, tá aqui. Fala, Vini. Senhor, então, eu entendi a lógica, mas eu ainda não entendi o jeito que tá sendo usado ali, tipo, o is positivo abre parênteses do valor, entendeu? Você Tipo, não está passando um número aqui dentro do parênteses, sim, no método? É aham. aquele valor que está passando ali. Aí, quando você Ah, passa esse cara, o número recebe esse valor. Isso daqui está vindo aqui para dentro. E aí, você está testando número maior ou igual a zero. Você fez esse teste aqui. Isso daqui te retorna ou verdadeiro ou retorna falso. E aí, ele vai para o ah, return. E aí, ele volta aqui. Então, isso daqui, ele se transforma em resposta depois, ou ele vai ser falso, ou se o número é zero ou positivo, vai ser verdadeiro. Ele vai nossa, assumir um dos 2 complicadinho isso. valores. Método é legal. Começa, eu falei. Professor, Diga, dona Anice. é como se ele tivesse com toda essa linha do static boolean, como o senhor falou, né? Ela está dentro do parênteses lá em cima, né? Então, primeiro ele recebe essa informação de que o número que você vai digitar é um número double, e depois é que ele roda o sysout entrando com o valor igual, que aí é quando ele faz essa transição, que ele entende que o double número é o valor, é isso? Nice, você tocou num ponto que eu queria chegar, eu agradeço também. Outra que não combinamos nada, mas foi muito legal. Eu tô falando, mas ninguém percebeu o processo das coisas, né? Eu acho que o processo é muito importante. Você tocou num ponto maravilhoso. Ó, eu cheguei aqui, mandei imprimir. Entre com o número. Como você acha que esse entre com o número, 2 pontos, espaço foi parar lá na telinha do terminal? Lá na telinha do prompt de comando ou na saidinha da tua IDE? Eu também não sei. Não faço a mínima ideia. Eu preciso saber? Não. Quem que fez isso daí? Foi algum maluco que foi lá e escreveu esse código dentro do print. O print é algo muito parecido com isso daqui. Só que o retorno dele é void. Ele não retorna nada para a gente. E a gente tem algo muito similar, né? A gente fez o nosso System Out Print, a gente escreveu ele aqui. Ele faz isso daqui. Então, primeiro momento que a gente já usa método pra caramba e a gente não percebe o que acontece. Mas nesse momento, eu passei essa string toda para dentro do print e ele se virou e abriu aqui no meu caso, ele abre uma janelinha. Então, ó, se você for ver, eu mando rodar, ele vai abrir uma janelinha e vai colocar esse negócio lá. Ele colocou o cursor, e o cursor está lá piscando depois. Mas ele imprimiu esse texto e depois está o cursor piscando. Mas esse texto, como que ele foi impresso, como que ele interpretou, se ele esculpiu, se ele pintou, não sei o que ele fez. Ele colocou ali na tela para mim de alguma forma. E essa é a mágica do método. Ele esconde a complexidade do código.
Então, isso daqui aconteceu, mas ocorreu uma chamada de algum procedimento que alguém escreveu, de algum código que alguém escreveu, que coloca esse texto ali. Maravilha. Aí, continuando, né? Ele vem aqui e fala, valor recebe o nosso leia.nextDouble. Aí, o nextDouble, ele é um outro método. Só que ele é um método que ele não recebe, né? Olha aqui, ó, é só abre e fecha parênteses, né? Ele não recebe nada. Mas ele faz alguma coisa e me devolve um valor double. Tanto é que depois disso daqui executado, eu tenho um valor double aqui dentro dessa variável. E aí o que está acontecendo? Ele faz o quê? Olha lá o que ele está fazendo para a gente aqui. Ele colocou o cursor, está aguardando eu digitar alguma coisa. E essa alguma coisa que eu vou digitar, ou é algum valor que possa ser convertido para double, ou é um valor double. Por exemplo, 2,8 é um valor double. E aí, só porque eu digitei e acabou? Não. Ele finaliza a leitura com Enter. Aí eu dou Enter. Quando eu dei Enter, ele mostrou alguma coisa para mim. O que ele mostrou? Ele veio aqui e chamou novamente o método SystemOutPrint. Então, mais uma vez, o método de impressão. Esse aqui foi só o print ln. E aí ele falou aqui, ó, o número, e ele pegou o valor, transformou isso daqui no valor que eu digitei, 2,8, e aí concatenou. O número 2,8 é... E aí ele vai concatenar com isso daqui. Só que antes de concatenar, ele tem que resolver. E aí ele vai chegar aqui, ispositivo. Aí ele chama esse método ispositivo passando o 2,8. Chamou ele. Ele pegou aqui, ó, esse número que a gente declarou aqui, recebeu 2,8. E aí ele está testando, 2,8 é maior ou igual a zero? É maior ou igual a zero. Logo, isso daqui dá true. Então, isso daqui retorna um valor booleano true. Isso é substituído por true. Quando isso aqui é substituído por true, e é um if inline, ele vai colocar aqui o positivo ponto. E aí ele vai falar, o número 2,8 é positivo, ponto. E aí ele faz aquela mágica que a gente não sabe como que é e surge na tela. E qualquer outra coisa diferente do positivo, ele entende que é o negativo. Entende que é o negativo. Exatamente isso. E essa é a grande sacada. Ele está seguindo aqui Você lembra que eu falei que a metodologia que a gente seguia era top-down? De cima para baixo. Só que agora eu tenho assim, é de cima para baixo, só que aqui ele faz chamada, por exemplo, do print. Ele para a execução do print aqui, né? Ele chamou o print, ele abre uma subrotina, executa essa subrotina, que faz a mágica de imprimir, terminou, ele volta para cá e continua. Aí ele chega aqui na próxima linha, ele chama o método para fazer a leitura de um double, next double, ele para, chama o método next double, ele posiciona um cursor, deixa o cursor piscando lá, eu digito o valor, dou enter, quando eu dou enter, ele pega esse negócio e me devolve como double e volta para cá. E aí depois ele chama lá o método print de novo, aí ele para, chama aqui uma pilha de uma execução que eu não sei qual que é, porque eu não sei como que é escrito o método print. Ele está executando o método print, e aí, de repente, ele acha o is positivo. Ele para, chama mais uma pilha de execução, que vai ser o meu is positivo. E aí ele vai executar o is positivo. Terminou o is positivo, ele volta para o print. Terminou o print, ele volta para o meu programa principal. E aí ele finaliza. E dessa forma, você vê que eu estou executando de cima para baixo? Estou. A gente nunca vai escapar da metodologia top-down. Então a gente vai de cima para baixo. Só que agora eu tenho subrotinas. Chega num determinado ponto, ele para esse programa que está sendo executado e chama uma subrotina. Ele está executando a subrotina, para, chama outra. Está executando, para, chama outra. Para, chama outra. E ele vai chamando subrotina's. E aí a execução não é mais de cima para baixo. Ele vai parando e chama um outro programa e executa o outro programa. Parou, chamou outro programa, executa. Então, essas pequenas subrotinas, pois não? É que nem acontece que nem acontece com os métodos, ele faz isso também, não faz? Ele para ali a programação no momento onde está, resolve o método, depois retorna e volta para a linha, né? É exatamente isso. É exatamente essa sacada.
O método é um subprograma, é uma subrotina. Então, quando a gente escreveu esse trecho de código aqui, o que, que aconteceu? Ele estava executando esse cara, em algum momento, que é esse daqui, ele parou esse cara de executar, chamou esse daqui, executou, finalizou ele, voltou para cá e continuou. Então agora a gente não tem mais um que vai de cima para baixo. Ele está indo de cima para baixo, mas ele para aqui e chama outra coisa. Aí ele executa de cima para baixo, o outro para, executa, e ele vai fazendo essa pilha de execução. Agora, se a gente for pensar no processo de execução completo, vamos entender aqui, vamos tentar escrever quais foram as rotinas que foram chamadas, né? Eu vou escrever aqui, ó. Começou o nosso programa. Então, aqui, ó. Começou o... Vou tirar o cedilha, só para não mudar a codificação de página, beleza? Começou o programa POO_001_V2. Começou. O que, que ele faz? Então, ele chama o método main. Então, ele chamou o método main aqui. Maravilha? Chamou o método main. O método main, ele veio, começou a declaração aqui. Na primeira linha de execução, ele já tem uma chamada de um método aqui, ó. Não tem parênteses? Tem uma chamada de método. Ele vem aqui, então, e aí chama o scanner. Scanner. Aí ele chama o scanner. Ô, dificuldade para escrever. Pronto, consegui. Só que o scanner, ele passa um parâmetro para o scanner, que é o system.in. Beleza. Terminou a execução, ele volta e continua executando o método main. Aí ele chega agora, declara uma variável, declara outra, abre o laço. Chama o system.out_print. Então aqui ele vai pegar e chamar o print. E aí o print ele vai pegar e passar aqui um texto, né? Uma string. Passou lá um texto qualquer. Maravilha. Terminou a execução dele, ele volta para o método main. Voltou. Continua a execução do main. E aí agora ele chegou aqui, ó, tem um outro método, que é o next double. Então ele vem e chama o next double. Aí o next double foi executado, ele pega e volta para o método main. Voltou novamente para o método main. Caiu aqui no system.out_print_ln. Agora ele vai pegar e chamar o system.out_print_ln. Só que o system.out_print_ln, ele tem aqui texto mais int mais texto mais o resultado de um ternário, né? Então ele tem um ternário aqui dentro. Que o ternário tem uma função chamada ispositivo. Está aqui dentro do ternário, é isso daqui que está acontecendo, né? Está lá dentro do ternário essa chamada daqui. Beleza, então agora ele para o print e olha lá, ele está aqui dentro, né? Seguiu, imprimiu, chegou aqui, ele achou um método. Ele chamou esse método daqui, ispositivo. Então ele ainda não voltou para o principal, ele está dentro desse cara daqui. Então agora, olha lá, a gente está aqui, ele chama o ispositivo. E aí ele chamou o ispositivo passando um valor numérico, né? Um double que foi passado aqui, digitado. E ele executou aqui o nosso ispositivo. O ispositivo devolve para o print, então ele volta aqui para o print ln, que vai imprimir finalmente o texto que a gente quer. E aí finalizou esse processo do print, ele vai voltar para o método principal, para o main. Supondo que já executou todas as contagens, ele vai finalizar. Mas olha só, estava no main, chamou o scanner, voltou para o main, chamou o print, voltou para o main, chamou o next double, voltou para o main, chamou o print, chamou o positivo, voltou para o print, voltou para o main, finalizou o programa. E aí executou, chega até finalmente aqui finalizou o
programa, devolvendo o controle para o sistema operacional, né? Então, ele faz exatamente esse caminho. Você vê que ele está no principal, ele chama um, ele volta para o principal, ele chama outro, volta para o principal, chama outro, volta para o principal, chama outro, que volta para o que foi chamado primeiro, que volta para o principal. É isso. Isso é programação modular. É bem diferente do esquema, vai de cima para baixo, né? A gente já usava, né, programação modular, se você está percebendo, porque a gente já tinha o scanner, a gente já tinha os prints da vida, mas agora ficou claro. Por quê? Porque você está criando seus próprios módulos, os seus próprios métodos, suas próprias funções, seus próprios procedimentos. Escolha o nome. Qualquer um deles está certo, não está errado, não. É isso. Chique, professor. Por isso que quando a gente erra, ou esquece o ponto e vírgula, ou esquece de colocar o parênteses depois de um for, a chave, aí ele esbarra aí num erro de leitura, na verdade. E aí ele não consegue passar para o próximo passo do processo. Exatamente. E olha só, você deu uma ideia legal. Vou fazer aqui, por exemplo, vamos fazer ele... Poxa, como que eu posso fazer ele dar um erro? Não sei como fazer dar um erro no expositivo. O único jeito seria se eu lançasse uma exceção aqui para ele parar. Vou fazer, não se preocupe. Eu vou gerar uma exceção na mão, beleza? Só para a gente ver, o objetivo não é aprender exceção nesse momento. Eu quero mostrar para você ele parando e mostrar a pilha de erro, né? A pilha de execução que estava tendo. Vou fazer um lançamento aqui de uma exceção. TH row. Ilegal. Argument exception. A gente pode chamar esses comandos que são atalhos de Lisp, professor? Lisp? Porque a gente usava... É porque no CAD a gente tinha os que eram os atalhos, né? Que a gente usava os atalhos. Tipo, para você, ao invés de você ficar digitando sei lá, vamos supor que a gente quisesse desenhar uma... Você tem as contrações, né? Que você usa lá. Tipo assim, ao invés de ao invés de então, assim informar... Você tem, mas o nome não é Lisp. É Lisp ou List que você falou? Não, T ou P? Era com P. Então, eu entendo que Lisp, para mim, faz menção à linguagem Lisp, uma linguagem antigona, não sei nem onde e quando foi utilizada. Então pode ser. Aqui você tem atalhos por IDE, não é padrão da linguagem. A linguagem não tem esses atalhos. Quem tem esses atalhos são as IDEs. As IDEs podem ter os atalhos e você pode configurar. Tem para montar, por exemplo, o print, como que é? Sempre vejo lá os caras falando, para fazer aqui, ó, o public static void main, PSVM. Entendi. Os caras escrevem PSVM da tab, mas é da IDE, a IDE interpreta quando você escreve PSVM e aí ela substitui o código. Eu já vi isso no Sysout, você coloca um SYO, ele manda a linha toda. Sout, você dá tab, ele faz, exatamente isso. Tá. São os atalhos da IDE. A linguagem não tem. Tá. Isso aqui é IDE. Então, assim, o editor de texto que eu estou usando, ele não tem essas facilidades, não. Ele é mais sem vergonhinha. Ele é bem mais simples. Quanto mais robusto o editor, mais facilidades tem. E você pode criar suas também. Ainda tem algumas coisinhas legais assim que você já pode facilitar. Se eu não estou enganado, o Dini tem uma extensão que você pode colocar que ele adiciona esses esquemas de atalho. E aí você cria lá seus códigos, você digita, e aí você dá um comandinho mágico lá e ele cria um método para você, a função, já preenche a linha, ele já faz os esqueminhas. Só para entender, eu não quero... Opa, tá faltando um new aqui. Eu não quero que vocês se preocupem com isso daqui. É só para dar erro.
É assim, eu estou fazendo para dar erro, beleza? Os snippets. É isso daí. Os atalhos configuráveis, né? Ele vai encher o meu cascaio. Filho da mames. Será que se eu colocar um if, somente um if aqui, ele resolve para mim? Quero testar isso daqui. Só quero que dê essa possibilidade. Beleza. Vou executar. Agora, olha só que interessante. Vou digitar aqui -1. E aí, o que eu queria era isso, mostrar para vocês a pilha de execução. A pilha de execução é exatamente o que eu estava conversando com vocês. Olha só. Ele chamou o ispositivo. O ispositivo já estava lá, ele chamou e eu tive uma exceção dentro dele. Mas aonde esse ispositivo foi chamado? Ele foi chamado dentro do método main. E aqui você consegue ver, olha, deu um erro na linha 47. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 47. Legal. Foi exatamente essa linha daqui que lançou a exceção, que gerou o erro, que eu fiz de propósito, para a gente ter esse erro ocorrendo. Mas o erro está aqui? Não sei, pode ser que não. E aí você pode subir na pilha. Já que não está aqui, eu vou para o próximo nível da pilha. O próximo nível é o main, que é o método principal. E o ispositivo foi chamado no método principal em que linha? Na linha 37. Dá uma olhada aqui, ó. Linha 37, essa linha daqui, ó. Ele foi chamado exatamente nessa linha. Isso daqui são coisinhas fabulosas para facilitar a nossa vida no entendimento e resolução. Quando eu falo para vocês, leiam as mensagens de erro, é verdade, leiam, porque as mensagens de erro do Java, elas são primorosas, cara. São as melhores mensagens de erro de linguagem de programação que eu já vi na vida. Porque a grande maioria é muito zoado, é muito ruim. E eu não tô brincando, não. Vocês viram a minha conversa com o Rodrigo, o nosso monitor. No Python é horrível. Eles falam assim, o erro é tal. Eu sei lá o que quer dizer isso. Ele não fala onde ocorreu, por que ocorreu, ele só fala que é um erro tal. E acabou. E aí você vai olhar as stacks são extremamente complicadas de serem entendidas. Aqui é muito claro de você visualizar, né? Ó, mostrou aqui, ó, ele chegou até aqui na execução, aí ocorreu uma exceção, que foi o ilegal argument exception, que eu criei, que é erro no ispositivo propositalmente, né? Só para ter isso daí de propósito. E aí ele disse que no ispositivo o erro aconteceu nessa linha. O ispositivo ele está dentro do arquivo POO001 versão 2. E aí ele disse que esse cara foi chamado pelo método main, que também está dentro do mesmo arquivo. E aí ele mostra a linha que ocorreu, foi na linha 37. Então, é assim, é bastante informação que ele dá para a gente e muito pontual. Então, são informações muito pontuais. Olha, você chamou o ispositivo aqui, ele caiu aqui, e nessa linha deu pau. Foi isso daí que aconteceu. Só fiz isso daqui para você ver a pilha de execução. Desculpa, Nice, eu não entendi, perdão? Se você conseguir resolver essas duas linhas, o negócio vai funcionar. Muito provavelmente está nelas ou na linha superior a uma delas. Interessante. Porque aí pode não ter sido finalizada a linha superior, ele está entendendo que é na de baixo. É difícil acontecer, mas normalmente é isso. É na linha mesmo. O problema está na linha. Joia, professor. É bem interessante a stack. Então, esse momento de chamar o método é muito legal. Aqui eu fiz uma chamada de um método também chamado ilegal argument exception. Ele é um método. Ele é especial, é diferente, mas é um método. E aí aqui eu só vou tirar porque eu não quero que continue dando erro para vocês. Era só para mostrar a pilha de execução. Então agora só para a gente ver, não tem mais problemas. Finalizado esse cara daqui, deixa eu fechar, esse aqui estava sobrando também. E esse aqui tem que ficar aberto. Então,
Esse daqui agora está funcionando bonitinho, não tem mais erro não, tá tudo certo. Então tá tudo joinha. Obrigada, Era só para mostrar essas chamadas. Vamos ver agora o próximo exercício. O próximo exercício, ele fala a mesma coisa, muito parecido com esse, né? Ele pede para você criar um programa solicitando uma entrada para o usuário, e após essa entrada de um valor double, verificar se um número ele é zero ou não. Então agora você está testando se um número ele é zero. O anterior estava testando se era positivo, esse daqui está testando se o número é zero, se o número é igual a zero. E aí você tem lá, entra com um valor negativo, não é zero, com um valor positivo, não é zero, com zero, ele fala que é zero. Então, isso daqui é a grande sacada que a gente tem aí para analisar. Ele é muito parecido, mas ele não é igual. E vamos entender aonde eu estou querendo chegar com esses testes, né? Vamos fazer, então, mais um programa. Vou dar um arquivo salvar como, arquivo salvar como. Esse cara daqui é o nosso programa 2. Então, programa 2. Só vou mudar aqui os nomes. Apagar a pilha de execução desse daqui, que não vai ser a mesma. Maravilha. Ele vai pedir para entrar com um valor da mesma forma. Então, a gente já tem aqui, precisa de um scanner, vai pedir para entrar com um valor. Eu vou deixar aqui 3 execuções para a gente testar. Entre com um número, ele vai ler esse número double e jogar dentro do valor, e aí ele vai imprimir a mensagem aqui, o número, e aí ele fala aqui, o número não é zero ou é zero. É isso aí que ele quer. Então, eu vou colocar aqui is zero, que vai ser o nome do nosso método. Ele vai testar, esse cara aqui é zero. Se não, não é zero. Não é zero. Está lá a nossa execução. Só vou trocar o nome desse cara daqui para zero, e aí você vai testar se ele é igual a zero. E aí, beleza, pronto. Compilou, nosso programa é muito parecido exatamente com o outro, executou, e aí a gente vai fazer os nossos 3 testes. Ele pede para entrar com número negativo, 1,48, tá lá, não é zero. Ele pede para você entrar com 3,14, não é zero. Zero é zero. Beleza. É exatamente a mesma coisa. O que mudou aqui? O nome do método e o teste que a gente está fazendo. Só isso daí que é esse programa. Ele não tem muita modificação do anterior. Mudamos o nome do método e mudamos o teste lógico que era feito. Pronto. Rápido, não? Esse aqui foi muito rápido. Tá tudo certo nesse aqui? Dúvidas? Certinho, professor. Esse, então, não tinha nem esquema ruim, né? Era muito tranquilo. Vamos ver agora, então, o exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte: com base nos 2 exercícios anteriores, crie um programa que solicite ao usuário um número do tipo double. Não mudou nada até agora. Após, verifique se o número é positivo, negativo ou zero. As verificações devem ser feitas através de métodos. E agora você tem algo diferente, você tem que fazer alguns testes, né? Ele não é simples, mais direto como era. A gente tem alguma coisa a mais aqui que a gente precisa fazer. Então, a brincadeira já é um pouco diferente. Então, a gente já tá com certeza do funcionamento. Aqui, eu vou utilizar uma lógica muito bacana. Você poderia criar uma solução aonde você poderia testar, criar um método para verificar se é positivo, um para verificar se é zero e outro para verificar se é negativo. 3 métodos seria uma boa possibilidade. Mas eu vou utilizar 2. E aí eu vou explicar o porquê que eu vou utilizar 2. Aumenta um pouquinho o nível da lógica, mas escreve-se um método a menos, né? Vamos ver, então, esse cara. Vou fazer um arquivo salvar como, porque vai ser muito parecido com esse.
3. Tá lá bonitinho. Mesma coisa, tá lá para testar se o valor é 0 ou não. Perfeito. A gente chegou agora na onde eu queria. Nesse caso específico, a gente tem um método is0. Verifica se o número é 0. Só que eu preciso de um método a mais. Vou fazer lá, vocês preferem is positivo ou is negativo? Escolham. Vocês querem que eu teste se é positivo ou se é negativo? Eu vou só fazer um dos dois. Os dois eu não vou fazer, não. Agora não. Depois eu posso até fazer. Mas positivo. Quem colocar positivo, beleza. Foi a manifestação positiva. Primeira manifestação que conta. Positivo. Estou testando se é positivo. Ah, Jéssica, demorou. Demorou, Jéssica. Depois eu faço negativo para você, mas primeiro foi positivo. Vamos lá testar então se o número é positivo. E aí, olha só que legal. Eu quero verificar se o número é positivo. Como que é o teste do positivo se o número ele é maior que 0? Eu posso testar assim ou posso testar com igual? Eu vou testar com igual. E aí você fala assim, mas só que com o igual eu tenho o 0 também. Você tem o 0 também, verdade. Aqui eu estou separando números com menos e os o que não tem sinal e positivo. É isso mesmo. E aí pode dar uma confusão, né? Um mal-estar aqui na decisão. Mas olha a forma com que eu vou implementar. Vamos testar aqui. Olha só a forma com que eu vou implementar. Eu vou agora voltar a utilizar ifs. Então, eu vou criar aqui um if. If alguma coisa, eu abro aqui, depois eu vou colocar o que eu quero aqui dentro. O primeiro teste que eu vou fazer é verificar se is 0. Eu quero verificar se o valor é 0. Se o valor que eu estou passando é 0, ele vai imprimir aqui o número tal é 0. Só copiar isso daqui, colocar aqui, e eu vou apagar disso para cá. É 0, ó, deixei 2 vezes, ninguém me corrigiu. Aí, ó, o valor tal é 0, né? Perfeito. Agora eu vou trabalhar em cima do senão. Então aqui, senão, else. E agora no meu senão eu vou testar. Se preciso testar? Não preciso. Eu posso vir aqui e fazer isso daqui direto. Já não preciso fazer mais um if aqui. E aí eu vou explicar o porquê. Ó. Positivo. E aqui a gente escreve positivo da mesma forma. Positivo. E aqui eu escrevo negativo. Negativo. Olha só que interessante. Vamos pensar. Eu estou fazendo um teste com um desvio condicional, correto? Se o valor que eu digitar aqui, nessa linha, se ele for igual a 0, ele vai pegar, entrar e vai imprimir aqui. Perfeito? Se o valor é 0, ele cai aqui. E ele imprime que o valor é 0. Se ele cair no else, qual que é a certeza que eu tenho? Qual é a única certeza que eu tenho? Eu estou aqui no else, acabou de chegar aqui. Eu testei e 0 deu falso. Está caindo aqui no else. Nesse ponto do meu programa, qual que é a única certeza que eu tenho? O valor é diferente de 0, né, senhor? É 0. É isso que não é 0. Perfeito. Se não é 0, o que eu vou fazer? Eu vou rodar lá se é positivo ou não. Se for positivo, imprime positivo. Se não, imprime negativo. Ah, mas você colocou maior ou igual. Cara, não pode ser igual a 0. Então, se eu colocar um igual aqui, né, na parte de baixo, se eu colocar um igual a 0 ou não colocar, não vai fazer diferença pra gente. Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o 0 já estou garantindo aqui na minha estrutura que ele não vai ser. Olha que legal. É por conta do if que me salva. Se eu não montar dessa forma, com certeza o meu positivo aqui vai me dar problema, porque se eu digitar o 0 e eu testar o positivo primeiro, ele vai mostrar o número como positivo. Aí o que você poderia fazer? Você testa se é positivo. Um igualzinho daqui. Desse jeito que tá, você faz o quê?
Você poderia testar primeiro se é positivo. Aí, se for positivo, você vai fazer um teste. É igual a 0, você imprime 0. Se não, você diz que o número é positivo. Se não for positivo, ele é negativo. Direto. Mas uma dessas duas lógicas você vai ter que utilizar para usar somente 2 métodos. Porque senão, muito provavelmente, você teria que usar os 3 métodos, né? Fazendo o if e testando. É 0, imprime é 0. É positivo? Imprime positivo. Não é positivo, imprime negativo. É por conta disso. Vamos testar, né? Compila esse cara, vamos ver se funcionou. Compilou. Compilação concluída com sucesso, rodando, executando. Vamos lá, vou entrar com os valores, né? Menos 1,48. Negativo. 3,14. Positivo. 0. 0. Aí, bonitinho, ele diz para a gente cada um dos casos, utilizando apenas 2 métodos e um pouquinho de lógica, né? A gente está se apoiando aí na lógica. Resolve o nosso problema aí com a nossa estrutura de decisão e usando lógica para isso daí. Senão, eu tenho que testar as 3 coisas separadas, aí não vai ter escapatória. E por que eu tenho que testar 3 coisas? Muito simples, porque o 0 está no meio. Eu tenho 3 opções, ou é negativo, ou é 0, ou é positivo. Então, eu só tenho o resultado é ou não é. Então, eu posso testar se é negativo, e a resposta é ou não é. Posso testar se é 0, é ou não é. E eu posso testar se é positivo, é ou não é. Então, para cada um deles, eu tenho uma possibilidade. Então, poderia ser isso daí. Vou fazer agora com os 3, né? Vou fazer uma segunda versão. Não quer dizer que a segunda versão seja o aprimoramento, viu? Mas é só uma ideia de solução. Vou mostrar aqui fazendo uma segunda versão. Então, aqui uma versão 2 dessa resolução, para a gente ver. Fazendo aqui uma segunda versão. Eu poderia ter o método aqui positivo, ó. Positivo. Maior que 0. Bonitinho. Eu posso testar agora, a pedidos da Jessiquinha, eu vou fazer o is negativo. Olha lá, is negativo. Negativo. E aí eu vou testar se é menor que 0. Beleza? Estou testando, ó. Is 0, is positivo, is negativo. Perfeito. É isso daqui. Agora, como que eu vou fazer? Vou fazer aqui o teste direto, né? Eu vou fazer o if, se for positivo, vai imprimir positivo, se for 0, vou imprimir 0, e assim por diante. Eu posso fazer ifs aninhados ou eu posso fazer separados. A vantagem de fazer o aninhamento é que você ganha em testes, mas você não precisa. Então, você poderia vir aqui e escrever os ifs separados, né? If is positivo do valor. E aí, se for positivo, você imprime aqui que é positivo. Se não, você pode vir aqui e fazer o teste para negativo. Vou só apagar essa linha. E aí, usa aqui o is negativo. É negativo. E aí, fecha isso daqui. Pronto. E aí, eu vou fazer o teste 3 vezes, né? Novamente. Tô lá. Se for 0, faço isso daqui. Se for positivo, eu faço aqui. Se for negativo, eu faço isso daqui. Simples desse jeito, né? Não é a melhor das construções que eu já fiz, mas é uma que funcionará também. Então, se eu executar, você vai ver que terá o mesmo funcionamento. Então, 1,48 deu positivo, menos 3,14 deu negativo e 0 deu 0. Realmente, funciona tudo bonitinho aí, as comparações. São possibilidades de execução. Qual eu faria? A anterior, a versão 1.
eu com certeza eu faria na versão 1. Esse aqui eu não gostei, não gostaria de utilizar. Mas esse aqui tem 3 métodos para testar e resolver bem. Essas são possibilidades interessantes de manipular e trabalhar, né? Dúvidas sobre um ou sobre outro? Deixa eu até abrir o anterior aqui, caso tenham dúvidas. Olha lá. Esse aqui usa a estrutura de um if para a gente brincar. A gente usa o if e o else dele, ó. Que show de bola. A ideia do else é muito bacana, né? A única certeza que eu tenho no else é que não é zero. É isso mesmo, Vini. Não é zero, meu. Testou aqui, é zero, imprimiu. Caiu no else, não é zero. Agora eu não sei se é negativo ou se é positivo, mas zero eu tenho certeza que não é. E aí eu faço aqui o teste para verificar se é positivo. Se for positivo, sai positivo, se não, sai negativo, né? Tem aí essa possibilidade. Diga, seu Gabriel. Seria um jeito mais fácil de fazer, eliminando completamente a consideração de que se ele for zero. Porque, tipo assim, se não for nem positivo e nem um outro número negativo, então não tem como ser outro número a não ser zero. Então, tipo, eu acho que nem precisaria, né, colocar, tipo assim, se for zero, mostre isso. Tipo, dá para colocar, se for positivo, faça isso, se for negativo, faça isso, e se não for nenhum dos dois, então não tem que ser zero, porque não existe outro, né, tipo, outro termo. Sim, o problema é que com o teste que eu tenho aqui, eu não consigo, com maior ou menor, ou maior igual, menor igual, tirar o zero dos testes. Esse é o meu problema. Isso é complicado. Ele vai devolver ou é -1, ou é zero, ou ele vai devolver true, ou ele vai devolver falso, né? E aí o teste aqui eu não consigo, cara, mas que seria melhor, seria, eu concordo. E gênero, número e grau, muito mais fácil. Mas a gente tem esse limitador daqui. Aí você fala assim, tiro igual. Aí eu falo, beleza. Quando eu tiro igual daqui, o que que acontece? O zero passa para os negativos. O zero ele é considerado um número negativo? Então, se eu tirar o igual dessa comparação, se não é maior, positivo não é maior que zero, então quer dizer que dentro dos negativos, o zero vai estar incluído. Por quê? Porque qual que é o oposto de maior? O oposto de maior não é menor, é menor igual. Esse é o problema. Se eu falar para você, olha, isso é uma questão matemática. Vamos pegar. É questão matemática. É lógica matemática. Vamos pegar lá 18 anos. Com 18 anos, você pode ter habilitação. Beleza? Você pode ter habilitação. Se eu pegar a tua idade e perguntar para você, você é maior ou igual a 18 anos? E aí você responde para mim sim. O que isso indica? Que você pode ter 18, 19, 20, 21, até maior idade possível. Mas se você responder não, você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Qualquer um desses é válido. É menor. Em questão de idade, a gente não tem negativo, né? Mas a gente tem aí até 17. Qual que é o valor? Não sei. Mas, pô, e se você quiser fazer, por exemplo, para votar? Você pode votar se você tiver 16 anos até 18 anos não completados. Isso aqui é um intervalo fechado no 16, aberto no 18. Não é obrigatório. De 18 em diante até não sei quantos anos é obrigatório. E aí, quando você tem 3 faixas de valores, ou seja, menor que 16, de 16 menor que 18 e 18 a mais, aí você danou, você não consegue responder com verdadeiro ou falso. Por quê? Verdadeiro ou falso só te dá 2 possibilidades, né? Jesquinha, eu quero ver, deixa eu ver aqui da Jesquinha. Nossa, você manda em formato de código? Que da hora. Verifica 2. Sim. Jéssica, perfeito. Você está devolvendo em formato string. Então, ó, me permite, eu vou copiar o seu código aqui, vou fazer uma versão 3 e mostrar. Eu vou fazer da forma com que você está colocando aqui.
Tá, já entendi, beleza. Vou fazer que nem a Jéssica tá colocando. Jéssiquinha, por gentileza, tô pegando aqui o seu teste. Maravilha? Então, vamos lá. Vou pegar esse daqui, vou dar um arquivo, salvar como, versão 3 da dona Jéssiquinha. Olha lá. Fazer a versão 3, a lá, Jéssiquinha. Tá aqui, tá aqui. Joia. A Jéssica, ela fez o seguinte, ao invés de utilizar esses 3 métodos daqui, ela utilizou 2. Só que ela criou um terceiro. Então, eu vou colocar aqui, testa tudo. Testa tudo. Para nem ela não vir reclamar depois de direitos autorais. Estou colocando até outro nome aqui. Aí não tem reclamação. Só que ela, ao invés de devolver um boolean, ela está devolvendo uma string. E aí ela fez aqui, ó. Estou fazendo agora a devolução de um valor string. Beleza. E aí, como que foi a brincadeira que ela desenvolveu? Ela desenvolveu da seguinte forma. Fez um if e aí testou. Is 0 do número testado. Se o número testado é 0, return. E aí vai retornar é 0. Vai retornar 0. Se não, aí deixa eu ver só. Vou copiar exatamente igual. Olha lá, beleza. Colocou aqui um else if que abriu. E aí testou aqui is positivo do número. Se positivo, return positivo. Else return negativo. Aqui, tiro isso. Belezinha. Tá aqui a montagem que foi sugerido pela Jéssica. Ela fez o teste. Se é 0, ela retorna 0. Se é positivo, retorna positivo. Se não, retorna negativo. Negativo. Retorna negativo. E aí ela chamou esse cara daqui no lugar de tudo isso aqui. Só que esses 3 ifs daqui, ela simplesmente jogou para dentro do método. Também não tem problema nenhum, tá certa? É uma outra saída. Método é aquele negócio que eu falei, você pode ir criando, não tem problema. Existe um limite? Existe, cara. Se chama bom senso. O limite é o bom senso. Essa daí é a verdade. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui o testa tudo passando o valor. Tá lá. Só tirar aqui, eu vou dar um enter aqui só para ver, né, o método aqui completinho. Aí, ó, que bonitinho. Compilou. Cadê meu mouse? Mouse sumiu. Voltou. Compilou, rodou. Vamos ver se ficou tudo certo. Se eu não digitei nada errado, deve estar tudo certo. Menos 1,48, negativo. 3,14, positivo. 0 é 0. Show de bola. Quantos métodos eu posso fazer? Quantos você quiser, não existe limite, né? Vai fazendo e fica muito legal, ó. O else faz parte do if. Nesse caso daqui, ó, são 2 ifs. 1, 2. São 2. Não são 3. É um if else com outro if else dentro. Então, eu perguntei de if, né? Não questionei elses que vocês poderiam utilizar. Teve gente que me respondeu nenhum. E também estava certo.
O problema era você justificar a tua resposta. Todo mundo falou, 4, mas vai lá e copia o código do coleguinha e coloca uma que tinha 3. Ela fala, tá errado. Tá errado, pô. Porque você fala uma coisa, mas me mostra outra, aí você não conseguiu me provar. Foi isso daí. Eu lembro perfeitamente, eu acho que, não sei se foi o... João, me perdoa se não foi você, mas eu acho que o João deve ter respondido 0. Eu posso fazer sem nenhum if, usando um ternário. E aí é uma possibilidade, sim. Você resolve sem usar ifs. Quantidade de ifs que você utilizou, 0. Me mostra. Lá, 0. Perfeito. Posso responder com 4 ifs. Beleza, você fez com 4 ifs. Teria como fazer com menos? Teria. Lá, colocou 4 e contou o else. Mas você explicou, não foi? Mas se eu contar o else como if, então são 4. Não, o else é else. O if é if. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, do testa tudo, é 1, né? É 1, 2. São 2 ifs. Mas está testando 3 coisas. Não importa, são 2 ifs. Você tem 2 testes lógicos. 1, 2 testes lógicos. O else é se isso daqui não for verdadeiro, né? É só isso daí que é. É parte do comando if, faz parte dele. Então, é essa brincadeira. Mas eu sei que teve gente que respondeu 0 para mim. Eu achei fabuloso mostrar lá o uso do ternário. Perfeito. Acho que tem, sempre que eu coloco uma pergunta dessas, tem uma ou 2 respostas que me garantem o 0 lá. Eu posso fazer com quantos ifs? Com nenhum, com 0. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Eu acho da hora, legal. Crianças, eu acho que é isso, né? Fechamos aqui. Conseguimos resolver 3 exercícios bem resolvidos, eu acho, na minha humilde opinião. A gente resolveu, explicou, exemplificou, fez outras execuções. E aí, na próxima aula, a gente continua resolvendo.